mês de agosto, aquela quentura em Manaus, e a gente está com um debate político para você, TV Rede Onda Digital, canal 8.2, comigo, Érica Lima. E a gente tem uma convidada especial, porque o assunto hoje é relação de poder, mulher política. Anny Moura, muito obrigada por estar aqui com a gente. Érica, muito obrigada por estar aqui agora, né? No novo momento seu, eu acompanho teu trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, a gente já conversou várias vezes, né? Mas esse é um momento especial, Anny, porque a gente está trazendo o debate e a gente não pode deixar de tratar sobre um tema de mulheres na política e relações de poder. E nessas eleições que passou, onde você veio, né, como candidata a governo no estado do Amazonas, não conseguiu, mas a gente viu que houve uma grande mobilização, articulação, força, e eu fiquei muito feliz quando eu vi uma mulher. Me sinto também representada. E a gente viu que mesmo, tanto para a vereança quanto para deputados estaduais, o Amazonas ele teve um menor número de mulheres que ganharam eleições. E isso está virando de uma forma muito histórica, né? Isso marca o nosso Amazonas. O que você tem para falar sobre isso? Primeiro, é uma grande vitória ter mulheres concorrendo à majoritária. Eu disputei como candidata a vice-governadora ao lado do senador Eduardo, mas teve também a Cristiane Balieiro como vice do Nicolau, teve a Carol Braz que colocou o nome à disposição. Eu gosto sempre de enfatizar as mulheres nesse espaço da disputa majoritária porque não é comum. A nossa política aqui no estado ela ainda é muito masculinizada, ainda é feito de homens de geração para geração. Você perceba que as mulheres que conseguem furar essa bolha é sempre a esposa de alguém ou parente ou sobrenome de alguém. E aí quem não tem sobrenome e não tem esses maridos importantes, fica de fora. Então, acho que é uma bolha que a gente vai tentando furar. Eu espero que dessa eleição para frente, Érica, a gente consiga ter mais mulheres. Não só eu, mas muito mais mulheres. E assim, eu fiquei acompanhando seu trabalho também e admirei bastante porque você representou uma mulher. Você estava grávida, né? Hoje o bebê já nasceu, já está grandinho. Fala pra gente rapidamente assim como foi essa experiência de passar por uma candidatura como essa, que não foi fácil naquele tempo e naquele momento você estava grávida, né? As mulheres elas enjoam. Como é que foi, mulher? Olha, foi desafiador, Érica. Assim, eu acho que não é só representação de mulheres, mas é em todas as suas dimensões, né? Não é comum ver mulher grávida na política porque a maioria não são de mulheres. Assim como é sempre um tabu falar de menstruação, porque também não é a maioria de mulheres que está ali legislando para falar sobre. Da mesma forma, houve um estranhamento, mas eu fiz a campanha, gestante, recebi muito acolhimento, muita gente me olhava torto, o que é que tu tá fazendo aí? Dava para ler o pensamento das pessoas. O que você tá fazendo aí, gestante, nesse sol quente, nesse sol de Manaus, com um sol para cada habitante? Eu subi ladeira, desci ladeira, fui no carro-som, enfim, fiz a campanha para dizer o seguinte, principalmente para as mulheres, o nosso lugar é onde a gente quiser. E se a gente tem capacidade, e essa é a história de muitas mulheres, elas trabalham até véspera de ter o seu filho. Essa é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. Então, por que não na política? Por que a gente tem que, não, vamos fazer uma escolha? Olha, eu vou te dizer, eu caminhei muito para estar nesse espaço que eu estou hoje. E eu só abriria a mão se ocorresse algum risco de fato de saúde. Como foi me dada essa oportunidade? Eu recebi o convite e não teve nenhum tipo de preconceito, nada disso. E a minha saúde estava ok? Fiz a campanha, Simão Luiz está com quase 10 meses, Érica, super, né? Ele já é um político, assim, super simpático, participa das coisas, ele é a minha inspiração também. Hoje uma amiga falou pra mim, Anny, é a história dele que ele vai contar no futuro, e é isso, eu quero que ele tenha muito orgulho da mãe dele. Ah, eu imagino que sim. E isso que você está falando, a gente não pode romantizar, né? Você teve toda uma preparação, fez os exames direitinho de pré-natal, e aí viu que estava tudo ok. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, no seu discurso, e também eu acompanhando os bastidores da política naquele período, é justamente essa situação de olhar e por que ela está concorrendo, ela está grávida, aí falar é uma irresponsabilidade. Não, a gente é mulher, faz parte. E assim como outras situações ocorrem, a gente tem que seguir a vida e a gente não vai parar, né? Tem uma situação que inclusive viralizou, que foi a história de um advogado que ele teve que comparecer com um filho. E todo mundo, nossa, olha só, ele com o filho dele, todo mundo se solidarizou. Quando foi com a mulher, já foi invertido, né? Ela foi chamada a atenção por estar com uma criança.
Então, isso é pra gente, um ponto que a gente tem que refletir, né? Que é a cultura do nosso país. Você não tem a maioria de mulheres em todos os espaços. Isso não é só na política, não. Em vários espaços são maioria de homens. E aí, quando tem mulheres, a gente sempre passa por algum tipo de constrangimento. A gente precisa se virar em 1001 utilidades, assim, atividades também para você dar conta da sua tarefa, do cuidado da casa, da responsabilidade com a família, com seus filhos e não abrir mão das suas carreiras. Sabe uma coisa que muitas mulheres me encontraram? Que não é da política, Ziane, tu me inspirou a não abrir mão do meu espaço e da minha carreira. E isso, para mim, é o fundamental. Eu recebi muito acolhimento, muitas orações. E, assim, eu digo que eu uni todas as religiões. Para todo lugar que eu ia, tinha oração, tinha reza, tinha alguma coisa de acolhimento e as mulheres me abraçaram. E eu chegava em alguns lugares, Érica, as pessoas me olhavam torto, assim, um pouco. Achavam que eu estava ali com a minha barriga e ia usar aquilo ali apenas para pedir voto ou para falar qualquer outra coisa. E quando eu pegava o microfone, que eu começava a dizer da minha trajetória e por que eu estava ali, por que eu não abria mão de estar ali, aí sim as pessoas me abraçaram. Virou tipo uma moda. Ou, todo lugar que eu vou, o pessoal ou pergunta do meu filho, ou pergunta, tu estava grávida, né, Randy? Eu digo, tava, mas não é tipo gravidez de elefante. Eu já tive, né? Simão tá grande já. Mas isso é muito inspirador. E essa, na verdade, é claro que só depois a gente vai tendo dimensão disso. No momento eu aceitei, fui. Essa questão da saúde é super importante. Eu tive privilégios que outras mulheres não têm, de ter acesso a profissionais, inclusive particulares. Infelizmente, essa não é uma realidade. E aí, depois de estar tudo certo com a minha saúde, eu decidi encarar a campanha e fui até o final. Depois, fui no segundo turno, no meu puerpério, e graças a Deus, ficou tudo bem. Então, a gente já falando sobre essa relação de mulher, relação de poder, que isso que você vai colocando é já a historinha dessa trajetória de tudo que a gente tem que passar. Eu gostaria de saber um pouco mais agora de como está a Anne nesse momento presente. Eu vejo que você está bem em Brasília, batendo foto, né, com todas as personalidades do Partido dos Trabalhadores, porque você é do Partido dos Trabalhadores, mas eu quero saber, nacional e internamente local, quais são as novidades de Brasília e o que você está à frente, que eu vi que você assumiu, né, outra posição importante. Isso, Érica. Eu, quando voltei aqui para ser candidata, eu já era da direção nacional do PT e secretária nacional de mulheres do PT. Então, eu preciso ir a Brasília sempre. Eu venho para o Estado, faço minha tarefa aqui, mas eu preciso ir a Brasília. E esse é um combinado com a direção. O presidente Lula e a presidenta Gleisi gostaram muito da minha atuação aqui. Então, nas reuniões, Anne, acho que é importante você continuar essa trajetória. Você é mais nova, acho que tem potencial de construir lá. E aí eu fiz um combinado de cumprir minhas tarefas nacionais, mas ter todo o amparo da Nacional para seguir disputando aqui os processos políticos. E a Anne agora está aí à disposição de Manaus, do meu partido, que não é simples. Eu estou, de certa forma, voltando para essa construção mais da base, mais militante. Mas eu sou uma militante, Érica, que não é só da época da eleição. Eu já estou na política desde meus 15 anos, então a turma já me conhece de muito tempo. E o que eu quero mesmo é ajudar o meu partido, ajudar o governo Lula, do qual eu ajudei nessa caminhada toda. Olha, os momentos mais difíceis, desde o impeachment do presidente Dilma, eu estive de um lado só. Agora todo mundo é meio que Lula, né? Mas eu sempre estive de um lado só. Eu sou filiada a esse partido desde meus 16 anos. Eu tenho 36. Eu nunca sequer arredei um pé. Nem nos dias bons, nem nos dias ruins. E nem nos dias que nos botaram para fora. E ainda assim, eu continuei. Portanto, é essa caminhada que eu quero. Eu tenho muito orgulho desse meu lugar. E tem uma coisa que eu estou fazendo muito interessante, que é conectar Brasília com a Amazônia. Eu quero fazer dessa força que eu tenho nacionalmente uma representatividade desse lugar nosso aqui, que às vezes dá a impressão que é um tanto esquecido, mas que a gente precisa pautar como protagonismo. E agora, recentemente, eu assumi o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partido Político. O que significa isso? É o fórum que reúne as mulheres de todos os partidos políticos. Dependendo de esquerda, direita, centro. Direita. Eu tive apoio até do PL, dos republicanos, das mulheres. Deputadas, todas as parlamentares, as representações de mulheres que estavam naquele espaço. E isso é uma coisa muito legal, já fruto desse trabalho que eu faço desde 2017. Tá tendo problema não, Anne? Porque você sabe, né? Tem pessoas que são radicais, tanto de direita, conservadora,
também Centrão e também do partido PT, né? Nós temos um tema, a gente só discute aquilo que nos une. Então, a gente não entra em ideologia, a gente não entra nas divergências de ninguém. Nem quem é Lula, nem quem é Bolsonaro, nem quem defende. A gente não entra nesse tema. A gente só discute aquilo que nos une, que é o quê? Enfrentar a violência política que tem, não é só na esquerda, não. Tem em todos os partidos. E é todo tipo de violência. Não é só a violência política de gênero. É as violências que a gente conhece, que tem leis. Então, a gente socializa e se organiza para defender aquilo que já está garantido na lei, que é os 30% mínimo do fundo eleitoral, 30% da obrigatoriedade de ter candidatos. A gente faz um panorama de como está organizado em cada partido. A gente tem a nossa reuniãozinha que a gente ajuda a se organizar. Porque a gente só muda a realidade da política se todos os partidos também tiverem a mesma responsabilidade de colocar mulheres. Eu acho interessante essa sua fala, porque como a gente assiste muito pela rede social o posicionamento, né, tanto de esquerda, direita, centro, e aí a gente vê as pessoas ali, né, também muito alvoroçadas, esquentadas, e quando a gente vê nos bastidores, as pessoas estão conversando lá nos corredores, né, tanto de Brasília, quanto também aqui da sede de governo, Alean, e é uma realidade, né? E eu defendo Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem gente que fica de mal, não olha mais, não aperta nem a mão. Eu faço a boa política, estilo Lula. O Lula conversa com todo mundo. Você está vendo o governo agora? Nós não ganhamos com essa base de apoio toda, mas o Lula é um gigante nessa arte de fazer o diálogo. E eu aprendi nessa escola aí. Eu não tenho problema de dialogar com ninguém. As nossas divergências, elas não podem ser um impeditivo para a gente dialogar, para a gente construir. Agora mesmo, na reforma tributária, a bancada do Amazonas se uniu, dialogou com o governador, para a gente poder colocar as nossas propostas junto ao nosso ministro Fernando Haddad. E isso é que é fazer a política grande, pensando no nosso Estado. Agora, tem gente que faz muita picuinha. Eu não sou dessa política. Eu sou da política que a gente precisa avançar ganhando e no diálogo. Olha, a gente tem aqui um quadro muito interessante que é o Jogo das Cartas, que eu vou já fazer aqui. Eu vou pegar as cartas, vou embaralhar. Tchan, 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 tchan. Vou botar assim que é pra ninguém olhar. Mas antes disso, eu queria que você falasse rapidinho desses ministros, né? Tem alguém que você disse, ai, não era para ter sido ministro, não, ou ministra? Fala aí. Ai, olha, difícil dizer. Das mulheres todas, eu defendo as mulheres, todas as mulheres tinha que ter muito mais mulheres, essa é uma briga nossa. Mas é difícil, assim, afirmar de um que não tem que ser ministro. Porque aí daqui a pouco eu digo assim, foi a Anne, é a opinião do PT. Então não me arrisco, e aí, dizer, não. A gente vai entrar agora para falar sobre as eleições de 2024. Como é que está também essa relação do PT nacional e o PT local? Porque a gente sabe que tem vários nomes, você também é um nome, e a gente sabe que existem várias forças internas. Fala pra gente rapidinho aqui, para as pessoas que estão assistindo. O PT, ele tem essa diversidade, tem tendência por todo lugar, não tem problema. É assim que funciona mesmo, o nosso processo ele é democrático, mas nós começamos a discutir a estratégia eleitoral como um todo, para todo o país. Eu faço parte desse grupo de trabalho eleitoral nacional, então, representando as mulheres, eu tenho um assento nesse grupo de trabalho eleitoral que está pensando a melhor estratégia, tendo em vista que a gente tem um governo, que é importante a governabilidade, mas a gente tem um projeto político e a gente precisa demarcar isso em vários lugares. Essa ainda está num processo muito prematuro, mas nós não queremos sair só fazendo composições, nós queremos também protagonismo e nós vamos avaliar onde tem viabilidade, dialogar. E aí o desafio aqui em Manaus é a gente se entender, construir um campo nosso, mas a responsabilidade é junto, a municipal, a estadual e a nacional. No discurso, né? Porque o negócio lá interno tá esquentando também, não, mas briga né? A gente tem, que se não tiver briga não é o PT, e assim a gente vai sobrevivendo. Tudo é no voto, quem tiver voto tá lá, e na nacional também. Tudo é no voto. Ó, jogo das cartas, gente. Tô aqui. Anne, daqui você vai tirar 3 cartas. Nessas 3 cartas são 3 pessoas. E aí eu gostaria que você falasse uma palavra que representa. E aí você Só tem uma palavra? muito breve, né? Pra dizer o que você acha dessas 3 pessoas. Pode tirar. Parece jogo do 1, né? É, vou tirar uma bem daqui do não meio. Pode olhar, não pode olhar, não pode olhar. Já pode virar? Pode outro. Fica com 3. Vou pegar outra? É. Aí coloca como se fosse jogando baralho. Vamos lá. Vamos mostrar quem são. De um por um ou os 3 de vez? Do jeito que você quiser, vamos lá. Vamos lá, vou... É o seu baralho. Vou mostrar aqui, ó. O deputado estadual
Roberto Cidade. Acho que ele está em busca do protagonismo dele. Como é que você está avaliando rapidamente, né, essa trajetória do deputado, presidente da Aliança, Roberto Cidade? Roberto Cidade tem uma demonstração de força agora recentemente, né, na reeleição dele, e ele vem tentando agora conquistar o protagonismo, e eu acho que uma constituição de um novo grupo político. Essa é a minha leitura, assim, olhando de longe. Você acha que ele vai vir, tem possibilidade de vir concorrer? Tem possibilidade, sim. Tem possibilidade. Na tua leitura, sim? Acho que sim. E ele tem feito movimentos para isso. Ele tem feito demonstrações para isso. Agora, ninguém é sozinho. Ele também tem que combinar com os coleguinhas dele. Vamos lá. Vamos lá, o segundo. O Ricardo Nicolau. Ricardo Nicolau é uma pessoa muito agradável. Eu tive o prazer de conhecê-lo agora nessa disputa, que o Solidariedade estava no bloco de apoio. Infelizmente, a gente não conseguiu fechar uma aliança para a eleição aqui no Estado, como nós gostaríamos, mas eu acho que precisa de foco. Precisa definir direitinho qual é o projeto. E você não ganha projeto nenhum aqui no Estado do Amazonas se não for um projeto coletivo. E eu acho que o Ricardo Nicolau, ele é uma pessoa agradável, mas ele precisa construir mais projetos coletivos. A outra, quem é? Olha só! Vou fazer uma pergunta de pimenta aí. Olha. José Ricardinho, meu parceiro, companheiro do PT. Uma pena a gente não ter eleito o Zé Ricardo como deputado federal. Eu acho que a esquerda na Amazônia, como um todo, a gente teve um retrocesso. E o Zé já colocou o nome várias vezes à disposição também, continua com o nome à disposição, mas me parece que agora ele está bem humilde, ele está topando construir o processo também de forma coletiva. A gente já teve em alguns momentos e ele tem demonstrado isso. Ele me respeita muito. Antes? É que antes, quando a gente tem mandato, né, Érica, a gente olha de um outro jeito. A gente tá com nome para tudo, disputa tudo, tá para qualquer cenário. E aí, quando você perde o mandato, eu acho que é natural de qualquer político você dar uma recuada para poder olhar tudo isso. Diferente de que muitas pessoas diziam, o Zé Ricardo vai sair do PT, vai não sei o quê. Não, o Zé Ricardo é do PT. E agora ele está refletindo mais nesse processo de que, e não sendo ele pode sim apoiar outra pessoa, tipo eu, né? Então, aí vem a pergunta pimenta, né? Zé Ricardo, ele viria como vice numa candidatura à Prefeitura de Manaus 2024 com você? Não sei. O que você acha? Nem acho inteligente o PT sair prefeito e vice só do PT. Nós temos que ampliar, mano. Nós estamos no governo federal. Aqui a nossa intenção é ampliar. A gente não... Saiu uma chapa puro sangue só se não tiver o mesmo jeito e for uma orientação do presidente Lula. E diferente se viesse, disso... você viria como vice de Zé Ricardo? Olha, eu sou do projeto político. Se essa tiver que ser a minha missão, eu posso ser vice dele, posso ser vice-deputado Sinésio Campos. Se essa for a missão que for dada para nós aqui no Estado do Amazonas, em defender o PT e defender o governo Lula. Mas eu mesma estou atrás de mandato para mim, para as mulheres no poder. E agora a gente já vai finalizando e eu gostaria que você falasse para a gente, quando a gente está falando de relação de mulher, poder e política, você pode ficar totalmente à vontade, né? Quando a gente pensa em Manaus, Amazonas, fala para mim como é que você vê a nossa capital e o nosso estado em relação a mulheres, relação de partidos, porque a gente sabe que ainda tem muita situação de mulheres que são colocadas como cabide ali e realmente não tem o apoio necessário. Ou não, isso o que eu estou colocando aqui está mudando. É a sua opinião. Olha, Érica, eu acho que a gente viveu alguns ciclos de mulheres que despontaram muito em candidaturas, inclusive majoritárias, que é quando a gente vê essa visibilidade muito grande. É claro que tem vereadora, é claro que tem deputados estaduais muito atuantes, mas ainda assim eu não vejo ali a possibilidade de uma maioria, eu não digo a maioria pela maioria, mas ter mulheres ali afirmando de fato. Porque tem uma coisa interessante que a gente fala, inclusive no fórum, não basta só eleger mulher. As mulheres precisam defender a pauta das mulheres, precisam ter o protagonismo para elas. Você se eleger e servir de enfeite para um outro processo político,
aí eu acho que não cabe. É preciso ter mulheres que sejam donas de si e possam protagonizar a sua história. E aí sim eu acho que a gente vai estar desenhando um caminho que é muito importante de empoderamento e de dar visibilidade para as mulheres aqui no Amazonas. Mas eu vou te contar, nós estamos muito atrasados aqui no Amazonas e a gente está lutando para mudar isso. BR-319, sai ou não sai no governo Lula, Anne? Pensa na dificuldade. Agora a gente está instalando Qual alguns é a comitês. dificuldade no teu ponto de vista? Quem que pede de verdade que essa Eu vou BR te não dizer sai? qual é a dificuldade, na minha opinião. Não da perspectiva de governo, mas de uma pessoa que é da Amazônia. Eu acho que falta mais diálogos e falta mais tecnologia de buscar alternativas para que saia. Não adianta só você desse jeito. Quem mora aqui sabe que tem sol, que o asfalto não dá conta, que tem buraco, que tem floresta e principalmente que tem os povos ali em torno da BR-319. Precisa começar o diálogo a partir daí. E utilizar. Tem tanta gente querendo investir no Brasil para defender a Amazônia. Vamos investir em tecnologia, então. De que forma a gente consegue desenvolver melhor o nosso estado com uma BR ou não? De que forma a gente consegue pensar isso? E eu acho que chegou a nossa vez. Nós estamos retomando um processo de investimento no nosso estado também. Agora o ministro Alckmin teve aqui, vai ter investimento, a Suframa, CBA, de bionegócios. Acho que começa a desenhar alternativas para o Amazonas pensar um pouco do seu desenvolvimento para além da Zona Franca de Manaus. Sororidade feminina na política. Fala para mim aqui, se você quiser, né? Quais são os nomes dessas mulheres que não são fáceis aqui, hein? Não são fáceis aqui ou são você boas? se dá bem. Olha, eu gosto muito da atuação da Alessandra, gosto muito, respeito muito também a Joana Dark. São duas mulheres que, em meio desse processo político ali, embora elas tenham relação com o próprio governo do estado, elas disputam o lugar delas. E aí é uma coisa bem complicada. Eu acompanho mais a Assembleia por conta do último processo que foi o estadual, mas eu sei também que tem E quem você vereadores... não admira, assim, de mulheres, assim, que você coloca assim, de assim, Menina, olha... a filha do Menezes, a Débora, né? Débora Menezes. Débora Menezes, ela estava numa atividade, quando eu trouxe a ministra das Mulheres aqui para assinar a Casa da Mulher Brasileira, a gente estava numa solenidade, eu fui lá, eu estava junto com o governador, mesmo tendo disputado, por conta de um bem maior, que é a Casa da Mulher Brasileira. Tu acredita que ela nem me cumprimentou? E o pai dela também não me cumprimentou no outro debate que eu estive com eles. Eu acho isso de última. Tu não precisa concordar comigo, mana, mas cumprimentar faz parte da educação de casa, gente. E aí eu fiquei muito assim, digo, nossa... Do homem, tudo bem, eles estão acostumados a ignorar a nossa presença. Mas de uma outra mulher, eu esperava o mínimo, até porque eu transito com companheiras do PL, do Republicanos na Câmara Federal. E para ela, Érica, eu daria uma nota vermelha, porque eu acho que esse comportamento ele vem de casa, isso independente da política. Anne, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, que está muito bom no debate político, foi bem movimentado. Vai dar o que falar aqui essa entrevista. E assim, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Estou deixando esse espaço para você falar um pouco que você também tem um trabalho, que você tem um podcast. Manda mensagem para quem está assistindo, você pode usar aqui também. Pode ficar à vontade. Olhar para todas as câmeras aqui. Gente, eu continuo à disposição. Eu quero agradecer sempre todo mundo que me acompanha, todo mundo que participa. Vez ou outra, a gente está com o nosso podcast aí lado a lado com a Anne Moura, com vários convidados, super temas polêmicos também. Eu levo lá e eu estou super à disposição. Quero ajudar a ser essa interlocutora no governo federal. Não tenho mandato ainda, mas quem sabe com o apoio de vocês a gente chega lá. Mas independente da política, eu sou uma militante e quero defender a minha cidade e meu estado. Muito obrigada. E você continua conosco porque agora a gente vai saber o que a população acha das mulheres na política. Bom, eu acredito que as mulheres poderiam fazer muito mais do que os homens, né? Porque já que os homens não fazem nada. Talvez uma governadora, principalmente aqui no Amazonas, né? Quem sabe não resolveria o que os governadores não resolvem. Eu gostaria que tivesse mais mulheres na política. Acho que é viável e mulher às vezes tem uma outra visão que às vezes os homens não conseguem enxergar. Então eu acho positivo que ela participe da política. Porque a mulher ela é mais sensível, é mãe, é uma pessoa que tem um olhar para as pessoas diferenciado do homem. Muitas vezes o homem é egoísta, não todos, mas geralmente é assim. Muito importante. No tempos que a gente está, né, as mulheres lutando, tem que lutar pelos nossos direitos, né, que nós temos. A mulher tem um papel fundamental na política, a gente tem que lutar por isso e
batalhar muito mesmo para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, né? Que a gente vive num país, numa cidade que a gente não tem voz, a mulher quase não tem voz, então a gente precisa disso. Tem poucas mulheres, tem que ter mais mulheres, porque as mulheres são mais guerreiras, são, né, tem mais uma decisão, como é que eu posso falar? Tem voz própria, né? Tem mais pulso, né, para batalhar. Não que os homens não tenham, né, claro, né, mas cada um tem um papel fundamental, importante nesse cenário. Todo lugar é importante ter uma presença feminina, né? Independentemente de ser na política ou não. A mulher ela pode estar onde ela quiser, independentemente de qualquer cargo, lugar. É importantíssimo a posição das mulheres hoje em dia na sociedade. E o direito de igualdade eu acho essencial para todos. Ser mulher ou homem, se vier para ajudar, eu acho que é essencial. Sim, deveriam ter mais mulheres na política, deve ser muito importante para a gente. Nós se sentiríamos mais segura por ter pessoas do nosso lado, entendeu? Cara, eu acho importante, né? Apesar que aqui no Amazonas tem poucas mulheres nesse poder, né? Eu cito até algumas que fizeram bastante importância, como Joana d'Arc, essas celebridades que tem aí, mas eu acho bastante importante ela ter mais participatividade na política aqui, que hoje aqui no Amazonas está um pouco defasado isso, entendeu? Então, eu acho que deveria ter mais mulheres assim na política aqui no Amazonas, sim. Esquecer aquela cabeça dos homens mais antigos, né? Dizer que homem é o provedor da casa, não é. Hoje é a mulher, né? A mulher ela é dependente, ela é guerreira, ela é pai e mãe muitas das vezes, então eu admiro isso delas. Vocês acompanharam o que a população entende sobre o papel da mulher na política e relação de poder? Não é fácil. Eu sei que a gente tem ainda muito o que superar, mas nós precisamos, juntos, unidos, entender que a política, ela é também um espaço de mulher. Porque a mulher, ela também entende de política. A mulher ela é inteligente, ela lidera uma família, ela tem que ter o mesmo espaço de igualdade, de representatividade, de apoio para poder estar na política. E o Amazonas está muito aquém disso. Nós estamos aqui encerrando mais um debate político. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Adorei estar aqui toda terça-feira, 22 horas com vocês. Rede Onda Digital, canal 8.2. Não esquece, hein? O seu encontro é comigo no debate político.